Boa tarde, quinto ano, turma 502. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje, dia 27/4/2020, professora Fátima Rocha, aula de História. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Eu havia parado na página 274. Vamos dar continuidade à correção, tá? Diz assim na página 275, a expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral brasileiro no dia 22 de abril de 1500. Os portugueses, ao chegarem a essas terras, estabeleceram os primeiros contatos com povos indígenas. Vamos lá. Como você imagina o encontro entre esses povos tão diferentes, ou seja, os portugueses e os indígenas? Para saber um pouquinho mais sobre esse encontro, é importante conhecermos o que foi registrado sobre ele naquela época. O texto que você vai ler a seguir é um trecho da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição de Cabral, ao rei de Portugal, Dom Manuel. Nessa fonte histórica, Pero Vaz de Caminha descreve os primeiros contatos entre indígenas e portugueses. Diz assim: a pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e narizes, e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos. E não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Aí vem uma perguntinha aí para vocês. Com base na leitura do trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que diferenças podem ser notadas entre a cultura indígena e a cultura portuguesa? Então, vamos lá. Ao contrário dos indígenas, os portugueses tinham o hábito de cobrir o corpo com roupas e sentiam vergonha da nudez. Ponto. Na página 276, nós vamos ver sobre os primeiros habitantes do território, que foram os indígenas, né? Os indígenas que vivem atualmente no Brasil, eles são descendentes dos povos que viviam aqui no século XV, quando os portugueses aqui chegaram. Naquela época, havia aproximadamente 1000 povos e entre 2 e 4 milhões de indígenas habitando o território. As sociedades indígenas. Assim como nos dias atuais, no século XV, as comunidades indígenas não estavam organizadas em torno de governos centralizados. Em geral, as decisões eram tomadas por lideranças que procuravam ouvir os demais membros da comunidade. Grande parte do tempo dos indígenas era dedicada a atividades para obter alimentos. Geralmente, mulheres e homens realizavam trabalhos diferentes, mas complementares. O que as mulheres costumavam fazer? As mulheres costumavam fazer tarefas como plantar e colher alimentos, coletar certos tipos de frutos, cozinhar e cuidar das crianças. Os homens preparavam o terreno para o plantio, caçavam e pescavam. Vamos lá. A oralidade teve grande importância para a cultura indígena e atualmente ainda é fundamental para esses povos. Utilizando a linguagem falada, os povos indígenas transmitiam seus conhecimentos entre diferentes gerações por meio de canções
ou narrativa de histórias tradicionais, ou seja, eles contavam as histórias através da música e das narrativas, narravam histórias, contavam. Muitas dessas histórias davam sentido à vida desses povos, explicando a origem do mundo e dos seres vivos segundo sua tradição. Geralmente, os membros mais idosos das comunidades, eles eram responsáveis por narrar essas histórias, ou seja, os mais velhos é quem contavam as histórias, que narravam os fatos ocorridos lá atrás, no passado. Na página 279, nós temos aí atividades. Número 1. Todos os povos indígenas possuíam a mesma cultura? Por quê? Não. Embora encontremos alguma semelhança entre as culturas de diferentes povos indígenas, vírgula, há uma grande diversidade entre eles. Ponto. Número 2 diz assim: o texto abaixo descreve o cotidiano de Caiobe, uma criança indígena do século XVI. Leia o texto e responda as questões. Deitado na rede, Caiobe abriu os olhos. Já era dia. Guacira, sua mãe, acabara de chegar do banho que havia tomado no rio e preparava comida. Assim que Caiobe se levantou, seu pai, Tangará, desarmou a rede para levá-la à pescaria. Caiobe comeu caju e peixe com farinha e tomou mingau junto ao pai. Perto deles, na grande oca Tupinambá, todos da aldeia faziam suas refeições. Quais eram as tarefas da mãe e do pai de Caiobe? A mãe de Caiobe preparava comida, vírgula, e o pai desarmava a rede para a pescaria, ponto. Como era a alimentação de Caiobe pela manhã? Vamos lá. Caiobe comia caju e peixe com farinha e tomava mingau. Cite outros costumes indígenas que você conseguiu perceber pela leitura do texto. Pela leitura, nós percebemos outros costumes, como dormir em rede, tomar banho no rio e fazer as refeições em grupo. Na página 280, diz assim: o texto a seguir trata do povo indígena Tuiuca, que vive na região amazônica. Leia e responda as questões. O calendário Tuiuca é baseado na observação astronômica da passagem das diversas constelações, como descritas e nomeadas pelos Tuiuca. A este ciclo anual está associado o regime de chuvas e estiagens e a variação do nível das águas dos rios. As alternâncias neste regime são denominadas de acordo com a posição das constelações. Os Tuiuca assinalam a existência de 13 enchentes e 8 estiagens. Na narrativa do ciclo anual feita pelos conhecedores indígenas, os eventos e as atividades de subsistência destacados são os períodos de floração e frutificação das palmeiras e outras árvores frutíferas. Os períodos de revoadas de diferentes espécies de formigas e cupins, do aparecimento das rãs grandes e das pequenas. As melhores épocas para derrubar a mata e a capoeira, para fazer a queima e plantar.
Aí, no caso, capoeira é uma vegetação que cresce em área que já foi utilizada para cultivo. Então, vamos lá. Vou encerrar por aqui e na próxima aula eu darei continuidade. Vocês vão responder essa parte da 280 até a 289, ok? Nos veremos na próxima aula. Beijinho para vocês, tá? Saudades.